bioeconomia surge como um consenso de uma nova visão de uma economia de baixo carbono e pensar como podemos substituir esse combustível fóssil por base em insumos naturais. É preciso de uma resposta para a emergência climática. Estamos chegando num ponto de não retorno. A bioeconomia é uma das respostas. Para falar sobre o tema, estamos com a pesquisadora da Embrapa, a engenheira florestal Ana Euler. Ana Euler, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a principal pergunta, o que é bioeconomia? Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre super interessante esse diálogo com o Clima Info. Então, bioeconomia, ela não é um conceito novo, né? Eu acho que a gente tem que recordar que os alertas dos cientistas, né, em relação à crise climática vêm desde a época desde os anos 60, né, do século passado, 60, 70, 80, relatório Berkeley, que começa a realmente dizer, olha, estamos chegando num ponto que hoje, né, cientificamente se fala ponto de não retorno, quando as iniciativas, né, e a presença humana do planeta começam realmente a ter um impacto nos ecossistemas, né, no final das contas, que ameaçam a própria vida humana. Então, a gente vem da década de 90, com a primeira, né, conferência mundial, para realmente os países chegarem a uma agenda em relação ao desenvolvimento sustentável. E um desenvolvimento sustentável com bases inclusivas, mas um desenvolvimento sustentável que olhe, principalmente, quais foram as principais convenções que saem da década de 90. A Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade, a Convenção de Desertificação, né? E a Convenção ou a Carta Mundial para a Conservação das Florestas. Então, desde a década de 90, que se tem um olhar, né, mundial em relação a vários compromissos que são necessários, né, de serem assumidos e metas de longo prazo para serem assumidas, para a gente poder reverter, né, os efeitos deletérios da nossa presença humana no planeta. Naquela época, o foco era desenvolvimento sustentável. Aí depois a gente tem a Rio+10, a gente tem a Rio+20, que volta para o Rio de Janeiro, e nesse momento, olhando principalmente para os indicadores sociais, né, para a questão do quanto que a desigualdade tem um impacto, né, sobre toda a economia do planeta e sobre as metas que estão sendo colocadas aí para o desenvolvimento sustentável. É um momento muito forte de discussão das desigualdades. Mais recentemente, o que a gente tem, né, agora, passados mais uma década? Uma situação de emergência climática. Então, a bioeconomia surge como um consenso de uma nova visão de uma economia de baixo carbono, mas, resumidamente, é uma economia que se propõe a fazer uma transição, principalmente da matriz, de sair de uma matriz, que ainda temos uma matriz mundial, 80% baseada em combustíveis fósseis, e pensar como podemos substituir esse combustível fóssil, né, que move a economia mundial, né, por base em insumos naturais. Aí, hoje em dia, se fala muito em soluções baseadas na natureza, né, economia do conhecimento da natureza, né, biotecnologia como um dos principais caminhos, né, para essa transição ecológica, né? Bioinsumos, economia circular, economia do reaproveitamento, que é uma economia da vida, né? Que mais do que um sistema econômico, né, a gente tem que pensar num valor agregado a um processo de repensar a economia mundial. E aí hoje muito se fala em justiça climática, mas eu prefiro falar em ética climática. Por quê? Porque a ética nos remete a comportamento humano. 10% da população mundial emite 50% de dióxido de carbono e outros gases. E que os 50% mais pobres emitem 12%, né, somente dos gases de efeito estufa, que hoje são a principal razão
né, e que justifica, né, uma transição ecológica, uma bioeconomia e repensar todo o sistema em que a gente vive. Então, a bioeconomia, de novo são valores éticos de uma sociedade que realmente precisa reduzir desigualdade, repensar padrão de consumo, promover regeneração dos ecossistemas, valorizar, acima de tudo, a diversidade, né, em detrimento a sistemas monoculturais. E eu acho que é uma coisa, para finalizar essa primeira pergunta, que é a participação, o engajamento da sociedade dentro de um processo democrático e transparente. Diante disso, pensando como trazer que essa transição ecológica seja inclusiva, ou não sei se a gente poderia chamar de uma recuperação verde inclusiva. Qual seria o papel da bioeconomia nisso? A gente não tem como falar em bioeconomia sem pensar a floresta, os povos da floresta, os produtos que estão ali. Mas esses produtos, por si só, e a presença dos povos da floresta como grandes conhecedores dessa biodiversidade, né? E como grandes conhecedores, guardiões, não nos garante um processo de bioeconomia. Né? A gente precisa, para isso, de uma série de passos. Né? Então, acabar com subsídios perversos para sistemas que são sistemas que comprovadamente, né, são poluentes, comprometem a biodiversidade, comprometem, né, a equidade, a promoção da equidade social. A gente tem que pensar seriamente em incentivos para descoberta, para prospecção de novos produtos, ou mesmo para a consolidação, né, para o fortalecimento das cadeias produtivas de produtos que estão aí há um século, mas que ainda representam, apesar de serem produtos bandeira da Amazônia ou da biodiversidade brasileira, ainda não distribuem riqueza da forma como poderiam, realmente gerando um processo de desenvolvimento inclusivo baseado numa bioeconomia com bases éticas. Então, pensar no incentivo a esses produtos, a produção, né, de média e pequena escala. Hoje, a maior parte dos incentivos governamentais, em termos de volume de capital investido pela sociedade brasileira, é muito mais para os sistemas que têm grande escala, que são de monocultura. Uma questão que é importantíssima é o investimento em pesquisa e desenvolvimento e educação. Né? Todos os países que se desenvolveram no mundo, principalmente pós a Segunda Guerra Mundial, foram países que investiram fortemente, né, em educação e pesquisa e desenvolvimento, e que hoje detêm conhecimentos que são, né, vendidos para o mundo inteiro e que, enfim, conseguiram ou se industrializar, né, ou vender os seus conhecimentos, né, ligados a processos, a sistemas, a softwares, a plataformas, enfim, a toda essa dimensão aí de novas tecnologias de inteligência artificial, etc. Só o acesso a essas tecnologias existentes e políticas públicas de incentivo já poderia ser um grande ganho para a geração dessa bioeconomia local, atingindo exatamente onde estão as principais desigualdades. Criar uma conexão entre as zonas urbanas e as zonas rurais, né? Entre a floresta e os grandes centros da Amazônia. Porque não adianta a gente pensar que a bioeconomia é só para as zonas rurais, quando a maior parte da população da Amazônia se concentra nas grandes cidades, Belém, Manaus, nas principais capitais. Então, tem que haver um equilíbrio. E, principalmente, uma distribuição, né, um melhor acesso aos serviços básicos, às oportunidades de infraestrutura, de transporte, para que a nossa bioeconomia tenha a oportunidade de se revelar. Porque hoje, quando a gente olha os grandes projetos de infraestrutura da Amazônia, são hidrelétricas para poder sustentar uma matriz industrial que não está na Amazônia, estradas para poder atender ao transporte de minério e de commodities. E aí os produtos da Amazônia continuam intangíveis, né, inacessíveis nos seus territórios de povos e comunidades tradicionais. Então, é repensar todo um projeto de desenvolvimento econômico, realmente privilegiando não uma visão externa de desenvolvimento, mas os potenciais locais. E aí eu acho, nessa questão da diversificação dos mercados
e apostar no nosso mercado interno, apostar nos mercados regionais, né? Apostar, por exemplo, nas cadeias curtas, no próprio Mercosul, na própria integração da Pan-Amazônia. É preciso repensar a forma de produção agropecuária. Como incluir a bioeconomia nisso? A gente tem que criar mais incentivos para essa economia da floresta, criar mais incentivos para um processo de transição dessa indústria de commodities que já se estabeleceu. E agora, eu acho que existem várias cadeias que são importantes e que estão sendo pensadas, mas que ainda a gente não tem políticas realmente robustas e de longo prazo para poder pensar do seu desenvolvimento, que são o turismo rural e ecológico, a gastronomia da Amazônia, que ainda é super pouco conhecida, né? Você vê, por exemplo, o Peru, faz algum tempo que alguns países aqui da Amazônia apostam na gastronomia como uma das bases da sua economia, e como a gastronomia está ligada à sociobiodiversidade, você tem uma relação direta em como você promove essa bioeconomia no âmbito local. Pensando na recuperação verde econômica inclusiva, que elementos devemos pensar para um desenvolvimento rural, com equidade de gênero e de raça, incluindo as comunidades tradicionais? Então, eu acho que nós vivemos uma democracia participativa e a gente criou, ao longo do histórico das conquistas socioambientais brasileiras, inúmeros espaços de participação que hoje estão muito pouco ativos. A participação e o engajamento são fundamentais, assim como políticas afirmativas para esses segmentos da sociedade, como foi o caso do decreto que reconhece, né, direitos dos povos e comunidades tradicionais. Enfim, a gente já tem políticas extremamente interessantes para poder mapear, valorizar e criar esses caminhos para a promoção da igualdade, seja de gênero, seja de geração, e principalmente para a redução das desigualdades e da pobreza no Brasil e na Amazônia. Mas eu acredito, e tenho trabalhado muito por isso, que um ponto essencial é investir na juventude. Investir na juventude amazônica a partir de um olhar que a gente tem que ter, que hoje, quando a gente olha os índices da qualidade da educação no Brasil, que está ligado aos índices de desenvolvimento humano no Brasil, a gente encontra os piores índices na região amazônica. Ainda a gente tem uma dificuldade muito grande de fixação de doutores, de cientistas, e de fazer das universidades, né, dos institutos técnicos, das escolas técnicas, enfim, do ensino, desde o ensino básico ao ensino superior, realmente fortalecer as conexões, né, as parcerias com essas instituições da Amazônia, porque isso você não muda de forma rápida. É um processo de transição. Isso é super importante e nos dará um resultado de grande impacto em médio prazo. Então, acho que essa é uma das... fortalecer os espaços que já existem de participação social, né? Fortalecer a implementação dessas políticas e um olhar de desenvolvimento, uma construção de desenvolvimento que se dá, né, nesses fóruns no âmbito local, e fortalecer o protagonismo da juventude dentro desse processo de gerar oportunidades que começam na educação, mas não se limitam à educação, que se trabalha dentro de como gerar oportunidades de trabalho, de mercado, de inclusão, de novas tecnologias, de acesso à internet, na internet das coisas, para realmente que a juventude da Amazônia possa, ao longo do tempo, usar todo esse potencial e competir em caráter de igualdade com os outros jovens de outras regiões do Brasil e do mundo. Muito obrigada, Ana, pela entrevista, que acaba sendo uma aula sobre bioeconomia. Obrigada, Tatiana. Eu estou sempre disposta a colaborar com vocês, porque eu acho que vocês são ponta firme.